Estamos de volta com mais notícias no Gazeta Manchete de hoje. A polícia prende um grupo que tinha acabado de realizar um arrastão em uma parada de ônibus no bairro Estação Experimental, na capital, Rio Branco. Uma ação dos policiais militares do Batalhão de Trânsito resultou na prisão de 2 assaltantes, Paulo Vitor, de 32 anos, e Rodrigo Braga Junqueira, de 26 anos, no centro de Rio Branco. De acordo com a polícia, o motorista Uber pediu ajuda, pois a passageira havia sido roubada e teria reconhecido os assaltantes. A vítima informou aos policiais que estava na parada de ônibus na Avenida Nações Unidas, no bairro Estação Experimental, quando a dupla chegou em um táxi e um deles, em posse de uma escopeta, anunciou o assalto e subtraiu os pertences da vítima. Em seguida, os criminosos fugiram e foram vistos pela vítima andando pelo centro da cidade, em frente ao estádio José de Melo. Os policiais militares pediram a ajuda de outras guarnições e conseguiram abordar os assaltantes. Em posse da dupla foi encontrado uma escopeta calibre 32 com 2 cartuchos e 2 bolsas de mulheres com vários pertences das vítimas. A dupla foi conduzida à delegacia de flagrantes. Olha, a Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões apresentou na manhã de hoje 3 pessoas investigadas por roubo. 2 foram presas em flagrante e 1 teve a prisão preventiva decretada. Repórter Aline Rocha. Viemos até a DIC para falar com o delegado Sérgio Lopes da DECORE, que combate roubos e extorsões, porque na manhã desta quarta-feira ele apresentou 3 pessoas, 2 que foram presas em flagrante e 1 que teve a prisão preventiva. Delegado, um trabalho intenso e também fruto de investigação. Exatamente. O primeiro caso, que é do Onacélio, esse roubo ocorreu no mês de janeiro, ali no bairro Conquista, ele na companhia de um comparsa. Estavam em uma motocicleta, abordaram a vítima quando essa chegava em sua residência e anunciaram o roubo, subtraíram ali da vítima uma bolsa contendo um aparelho celular, documentos pessoais e dinheiro. Nós instauramos um inquérito, representamos pela prisão preventiva dele, que foi imediatamente decretada pelo juízo, e ontem à tarde nós demos cumprimento a esse mandado de prisão. Em relação ao Alisson, nós estávamos investigando um roubo que ocorreu aqui nas proximidades do Acre Previdência. Havia sido subtraído um aparelho televisor, 42 polegadas, e um notebook. Além de encontrar os produtos do crime, foi encontrado também diversas trouxinhas de cocaína já prontas para serem vendidas e também uma pedra grande de oxidade de cocaína. Então foi feita a prisão em flagrante do Alisson por tráfico e associação ao tráfico e também pelo crime de receptação desses produtos roubados. Esse terceiro indivíduo, nós estávamos investigando sobre a participação dele nos roubos que ocorreram na Transacriana na última quinta-feira. Inclusive em um dos locais houve até a morte de uma das vítimas. Os bandidos mataram uma das vítimas ali na Transacriana. E esse indivíduo é um dos principais suspeitos de ter participado desse crime. E quando nós estávamos investigando e nos deparamos com ele ontem à tarde, ele tentou fugir ao ver os policiais, mas os policiais conseguiram capturá-lo e com ele havia um aparelho celular. E quando nós verificamos esse aparelho celular, nós constatamos que esse aparelho celular havia sido roubado de uma vítima pouco tempo antes, aqui na cidade, aqui em Rio Branco. Então ele está sendo preso pelo roubo do aparelho celular, prisão em flagrante. E além disso, nós estamos aprofundando as investigações em relação aos roubos que ocorreram na Transacriana. Nós acreditamos sim que ele tem a participação nesses roubos, mas nós precisamos aprofundar ainda um pouco mais as investigações. E na cidade de Cobija, um posto de gasolina é destruído pelo fogo. As autoridades bolivianas investigam qual a motivação do incêndio. Esse incêndio aconteceu por volta das 9 horas da noite. As pessoas que estavam aqui perto correram já para ajudar a apagar o incêndio. De acordo com o proprietário, que não quis gravar a entrevista,
um taxista chegou para abastecer a moto aqui e a moto estava com um vazamento exatamente de faísca na vela. Foi quando começou o incêndio aqui. Em vez do taxista sair com a moto, ele jogou a moto para cima da bomba. Foi quando aconteceu aí o incêndio. Por sorte, o proprietário foi lá, fechou todos os sistemas que não passasse aí o combustível para as outras bombas, aí foi controlado o incêndio. Mas o posto de combustível aqui do departamento de Pando ficou com prejuízo, realmente queimou tanto o forro do teto e como também a bomba de combustível que estava exatamente a moto quando aconteceu o incêndio. Populares aí que estavam aqui ainda ajudaram a apagar as chamas aqui para não acontecer uma tragédia maior. Isso aconteceu ontem à noite aqui no departamento de Pando. Um perigo, hein? Agora nós vamos falar sobre política. Olha, até que enfim, a tão esperada reforma administrativa chegou à ALEAC. Uma das últimas propostas incluídas no texto da mini-reforma e que gerou bastante polêmica envolve a criação de 450 novos cargos comissionados. Foram semanas de muitas especulações. O projeto que traz o ajuste administrativo, que ficou mais conhecido como a mini-reforma, finalmente deu entrada na Assembleia Legislativa do Acre. A chegada de surpresa do governador em exercício, Major Rocha, e do secretário da Casa Civil, José Ribamar Trindade, foi o alerta de que a espera chegava ao fim. Na sala da Subsecretaria de Atividades Legislativas, o projeto foi entregue e protocolado. O governo necessita destravar algumas questões técnicas e nós necessitamos de algumas secretarias dar um aporte maior e um auxílio maior aos nossos gestores para que os trabalhos andem da melhor forma possível. Uma das últimas propostas incluídas no texto da mini-reforma e que gerou bastante polêmica envolve a criação de 450 novos cargos comissionados, o que teoricamente vai contra muitas declarações anteriores realizadas pelo próprio governo. Houve-se uma previsão de uma gestão que a gente não tinha muita ideia, que na transição a gente teve as informações mais estrutural do governo e a partir dos primeiros 120 dias de governo, vimos que haveria essa necessidade de termos um apoio técnico para poder dar andamento naqueles projetos do governo que o governo tem na gestão. Mas a reforma não chegou sozinha à ALEAC. A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece metas e prioridades do governo para o próximo ano, também foi entregue na casa. Nós estamos mandando um projeto que vai ser apreciado, que vai ser debatido durante 2 meses pelos parlamentares, que vai receber as contribuições que tem que receber, né? E aí sim, vamos fazer a coisa correta. Ações práticas que foram adotadas pelo governo e que de alguma forma estavam comprometendo os trabalhos também foram questionadas. Entre elas, os processos licitatórios que simplesmente não estavam sendo realizados. Eu acredito que não há travamento. O que há hoje é uma burocracia grande. Você sabe que as leis não são impostas por nós, as leis estão aí para ser cumpridas. Então, a questão da licitação é muito delicada. Se tem às vezes tem algum equívoco nos editais ou nas cotações de preço, alguma coisa administrativa, elas retornam para serem refeitas. E como nós estamos no início de governo, isso é normal. E muitos gestores, às vezes até um pouco de falta de experiência, às vezes cometem equívocos. Nós estamos tentando da melhor forma possível dar um suporte para cada gestor, para que as licitações cheguem lá da forma mais correta possível, para que seja dado andamento. Agora, os parlamentares pretendem focar as atenções nesses projetos, que além do prazo para serem analisados, se transformaram no centro das atenções de muita gente. Vai ser distribuída hoje, para os deputados, a cópia para todos os deputados e para que seja analisado nas comissões, Então, vai ter todo o trâmite correto da casa. Eu acredito que terça-feira ela vai estar pronta para a gente poder votar. A LDO também chegou hoje na data constitucional ainda, no último dia 15, e a gente tem 60 dias para a gente poder analisar, Chegando agora Itaã Arruda. Boa noite, Itaã. Olha, a entrega do projeto da segunda reforma administrativa aconteceu hoje, como nós vimos aí na reportagem. Agora nos conte um negócio. Já tem data para ser votada?
Boa noite, Crisna. Boa noite a todos do Gazeta Manchete. Já sim, Crisna, o governo quer votar esse projeto de reforma administrativa na próxima terça-feira. O governo estabeleceu uma dinâmica para informar os deputados da base aliada com antecedência. Ontem reuniu técnicos da gestão para municiar os deputados com informações a respeito da reforma administrativa, de maneira que haja pouca intervenção dos parlamentares no texto original. A ideia é fazer com que o texto que foi enviado que seja apreciado pelo parlamento e votado na tribuna, no plenário da Assembleia Legislativa na próxima terça. Mas eu não sei se isso vai acontecer assim de forma tão tranquila, viu? Conversei ainda há pouco com o deputado Roberto Duarte e ele já disse que em relação aos cargos, a criação de 450 cargos comissionados, ele é contra. Inclusive vai propor uma emenda supressiva para retirar isso do texto da reforma, Crisna. Lembrando aqui que nós temos um destaque a respeito do número de secretarias. Nós vamos realmente, como já havia sido anunciado, não vai ter mais a Secretaria de Estado de Polícia Civil e vai haver a criação da Secretaria da Mulher, da Ação Social e dos Direitos Humanos, que vai contemplar aí todas as minorias, Crisna Lima. Agora, Itaã, outra coisa intrigante foi a LDO. Eu mesma que cobri há algum tempo a rotina ali da ALEAC, nunca vi a Lei de Diretrizes Orçamentárias chegar tão cedo no parlamento. O que foi que aconteceu, hein? Isso realmente é bem lembrado, viu, Crisna? Isso é uma coisa inusitada no parlamento. Eu lembro que o então deputado Erlis Rocha, era deputado estadual, e ele fazia muitas críticas ao governo do estado do Acre, porque sempre levava essa peça orçamentária para o parlamento lá pelo mês de dezembro, já no apagar das luzes do ano. E isso ele considerava um desrespeito. De fato, o parlamento precisa apreciar com calma. Por isso que ele falou aí na reportagem da Débora Ribeiro, falou que os deputados vão ter aí 2, 3 meses para fazer a avaliação. Ele estava se referindo ali à peça orçamentária, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai dizer como é que as regras do jogo na questão das finanças, como é que essas regras vão ser feitas no próximo ano. Isso aí é uma peça orçamentária que vai dizer como é que o governo do estado vai lidar com as finanças do próximo ano, Crisna. De fato, uma situação dessa estar hoje no parlamento é algo realmente inusitado. De certa forma, se eu posso ter uma leitura um pouco otimista do cenário, é uma espécie de respeito com o parlamento, que agora vai votar a LDO sabendo o que está votando, o que não acontecia antes. Então, obrigado pela sua participação. Até amanhã. E agora nós vamos para o intervalo comercial. A seguir, você acompanha aqui no Gazeta Manchete. Operação Tolerância Zero no Juruá prende mais pessoas. E ainda, servidores públicos querem debater promoções e também pagamentos de retroativos. Tudo isso você vê já no próximo bloco.